Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa terceira parte da semana 7 da aula de Gestão e Processo Administrativo. Nessa aula nós vamos ver a função controle e finalizar o nosso componente, o nosso curso. Então vamos lá. Para essa aula nós temos vários pontos aqui a ver. Então vou tratar da função controle, de forma inicial, trazendo para vocês o conceito. Depois os tipos de controle, sistemas de controle e falar um pouquinho sobre avaliação de desempenho e algumas dicas aí para um bom sistema de controle. Muito bem, então vamos lá. A função controle, ela acontece lá no final do processo administrativo. Então nós temos o planejamento, organização, direção, que é onde tudo vai começar a ser realizado, executado, e o controle cuida de monitorar todas essas ações. Fecha o ciclo administrativo, ou do processo administrativo, e aí nós voltamos a planejar, usamos as informações do controle como feedback para reiniciar um novo ciclo administrativo. Muito bem. Então, o que é controle? O controle é uma função que assegura o resultado, a busca pelos objetivos, assegura que os objetivos sejam atingidos. Segundo Bateman e Snell, eles dizem o seguinte, a função controle responde a uma questão, pergunta e responde a questão. Nossos resultados condizem com nossos objetivos? Então, a função controle faz essa pergunta. E na medida em que eu realizo o controle, eu respondo essa pergunta. Então, além disso, permite fazer ajustes, quando há necessidade. Muito bem. Existem 3 tipos de controle, da mesma forma que nós estudamos 3 tipos de planejamento. Então, nós temos o controle no nível institucional, no nível intermediário e no nível operacional. No nível institucional, o controle é estratégico. Ele é mais genérico, ele é mais sintético, ele é mais sintetizado. Desculpa, pessoal. No tempo, ele é mais de longo prazo. E a amplitude, a área que ele aborda a empresa como um todo, como um sistema. Então é um controle que vai monitorar os avanços da organização como um todo. No nível intermediário, eu tenho controle tático. Ele é menos genérico do que o estratégico e ele é um pouquinho mais detalhado. Ele é direcionado para o médio prazo e aí ele aborda cada unidade da empresa, os departamentos, da mesma forma como o planejamento faz. E aqui no operacional, nós temos o controle operacional, ele é o mais detalhado e o mais analítico dos 3, e ele é direcionado para o curto prazo, porque o foco dele também é nas tarefas, como a gente pode ver aqui, ele é micro-orientado, ele tem o foco na tarefa, na operação. Então, nós dividimos os controles da mesma forma que nós dividimos o planejamento. E aí está um pouquinho das características de cada um desses tipos de controle. Muito bem. Aqui eu trago para vocês um sistema de controle padrão, típico, que é normalmente utilizado nas empresas. Então nós começamos aqui estabelecendo um parâmetro de desempenho. Isso é feito normalmente lá no planejamento. Quando eu estabeleço meus objetivos, minhas metas, aquilo que eu quero alcançar, eu estou estabelecendo um padrão de desempenho. Eu quero esse resultado, isso é o padrão. Aí eu começo a medir o desempenho, eu vou avaliar, eu vou monitorar, medir o desempenho alcançado, vou fazer a comparação do que eu alcancei no meu desempenho aqui com o meu parâmetro que foi definido aqui no início, o meu parâmetro de desempenho. Vou fazer essa comparação. E aí eu determino o desvio. Teve algum desvio? Foi diferente do que eu planejei, do que eu estabeleci como padrão? Foi. Está dentro dos limites esse desvio? Tá. Está dentro. Sim. Então o que eu faço? Continuo o trabalho. Esse desvio está dentro do limite? É aceitável? Não. Ficou abaixo do que eu queria, não alcancei o resultado. Eu venho para cá.
Eu tomo medidas corretivas, eu corrijo o processo que está dando erro, que está equivocado, que não alcançou os resultados, estabeleço um novo parâmetro de desempenho, uma nova meta, um novo objetivo e dou sequência ao novo processo de controle. E assim por diante. Então, enquanto os resultados forem alcançados, eu continuo o trabalho. Se eu deixar de alcançar o resultado, eu tomo medida corretiva e volto a controlar. Então, esse é um sistema de controle padrão, genérico, né, que qualquer empresa pode adotar. A avaliação de desempenho, ela pode ser aplicada desde um desempenho de um setor como um todo, um departamento, até de uma atividade, né? Ou de um colaborador, do desempenho de um colaborador. Então, alguns fatores vêm levando as empresas a dar uma atenção maior a essas avaliações de desempenho, que nada mais são do que formas de fazer o controle acontecer também. Então, a competitividade está cada vez mais acirrada. Isso faz com que as empresas avaliem mais, né, o seu desempenho, o desempenho dos seus colaboradores, dos seus departamentos e assim por diante. As empresas também têm investido cada vez mais em melhorar suas ações, suas atividades. Então, qualidade total, produção enxuta, just in time, várias outras ferramentas de melhoria vêm sendo aplicadas dentro das organizações. E essas ferramentas têm custos e elas precisam mostrar resultado. E para eu avaliar os resultados, se valeu a pena o investimento, né? O que eu estou alcançando com esses programas de melhoria, nada melhor do que fazer avaliações de desempenho. Muito bem. Eu posso criar um conjunto, né, dentro dessas avaliações de desempenho, eu normalmente crio um conjunto de indicadores de desempenho, que são métricas que vão me mostrar o desempenho em determinadas áreas. Então, eles possibilitam que eu identifique pontos fortes, pontos fracos nas operações da empresa, nas atividades da empresa. Normalmente, eu uso métodos quantitativos quando as medidas, né, os critérios usados são mensuráveis, né? Aí eu uso medidas quantitativas, porque elas são mais fáceis de serem trabalhadas. Né? Imagina que eu estabeleço como uma métrica, uma medida de desempenho, a quantidade de itens produzidos em 1 hora. Então eu vou controlar se em 1 hora eu estou produzindo aquela quantidade esperada. Esse é o indicador. Ou, né, o índice de quebra de uma máquina, né? Quantas horas a máquina trabalha sem quebra. Ou o índice de horas paradas de uma máquina, quanto tempo a máquina fica parada por mês, por exemplo, por manutenção, por quebra, etc. Ou o índice de rotatividade, né, de funcionário, turnover, né? As pessoas não param na empresa, né? Eu tenho um índice de demissão, de entrada, de saída de funcionários muito grande. Tudo isso são métricas mensuráveis, né, quantitativas. Existem coisas que são mais difíceis, né? A satisfação do cliente, por exemplo, se eu não for avaliar de uma forma mais racional, numérica, como volume de vendas ou quantidade de vezes que esse cliente faz negócios com a empresa, não tem formas muito claras que sejam subjetivas. As subjetivas são mais difíceis. Né? A satisfação do cliente, se eu for avaliar com medida da sua educação ou do seu sorriso quando ele sai da empresa, como que eu vou medir, né, se ele está satisfeito ou não? Então, normalmente, a tendência é transformar as métricas em critérios mensuráveis, em algo que eu possa medir, né, em métodos quantitativos. Alguns requisitos aqui para eu ter boas medidas de desempenho, né? O que elas deveriam ser, né? Então, as medidas de desempenho elas deveriam ser derivadas da estratégia, alinhadas com as prioridades competitivas da operação. Então, quando eu for criar um indicador, ele tem que ser derivado da estratégia, tem que estar alinhado àquilo que eu quero fazer. Ele tem que ser simples de entender e simples de usar. Ele tem que prover feedback em tempo e de forma precisa. Ele não pode me dar informação atrasada, ele não pode me dar informação errada.
Ele tem que se referir a metas específicas. Para cada meta que eu tenho que alcançar, eu posso criar indicadores de desempenho específicos para essas metas. Eles têm que ter propósito específico e definido. Eu vou criar uma métrica, uma medida de desempenho, com base naquilo que ela vai me oferecer. Eu não vou criar por criar. Eu não vou criar porque está na moda. Né? Ela tem que ter uma função específica. Elas devem ser objetivas, elas devem ser globais, né? Serem aplicadas em diversos locais da mesma forma dentro da empresa. Elas devem ser relevantes, elas têm que ter significado. Não vou criar de novo métricas e mais métricas, né? Medidas de desempenho, só porque está na moda e gerar um relatório enorme que ninguém vai ler. Eu preciso criar coisas que sejam relevantes, que tragam sentido. E manter o seu significado ao longo do tempo. Eu não posso ficar mudando ela ao longo do tempo, porque aí eu perco uma importante ferramenta que é a avaliação histórica. Então eu posso avaliar, por exemplo, como que estava o nosso desempenho nessa medida há 3 anos atrás. Como estava o meu desempenho nessa medida há 5 anos. Se eu mudei a métrica, eu perco a oportunidade de fazer essa avaliação histórica. Muito bem. E quase finalizando já aqui, falando dos sistemas de controle, né, para que eles sejam eficazes, eles têm que seguir alguns requisitos, têm que ter algumas características. E entre elas, foco nos pontos estratégicos, tem que ter precisão, tem que ter rapidez, tem que ter objetividade, tem que ser econômico, né, não pode ter um custo maior do que o benefício, tem que ser aceito pela empresa, pelas pessoas que serão avaliadas, pelas pessoas que serão aplicadores desses modelos, né, que vão aplicar essas medidas, que serão controlados. E tem que ter ênfase na exceção, aquilo que não é regra, aquilo que foge à exceção, o desvio é que tem que ter maior atenção, não naquilo que é de rotina, né? Então, por isso eu estabeleço também níveis de desvio que são aceitáveis. Até 5% de diferença nas vendas, da meta, né, de vendas, é aceitável. Mais do que isso, não. Então, aquilo que não é rotina, aquilo que é exceção, é o que eu vou dar mais atenção. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula e o nosso curso de gestão e processo administrativo. A última participação de vocês aí, quero que vocês pensem um pouquinho e comentem, né, se vocês acreditam que os colaboradores compreendem bem a necessidade de avaliações sobre o desempenho e o controle das suas atividades. Você acha que na empresa as pessoas entendem bem esse fato de serem avaliados, de serem controlados, ou isso não é muito bem entendido? Né? Por que você acha isso? Tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, grande abraço a todos vocês e sucesso, né? Nessa nossa última aula aqui, a gente se revê em outras aulas, em outros componentes. Um grande abraço a todos vocês e foi um prazer compartilhar com vocês um pouquinho aí do conhecimento. Até a próxima!